Saúde a igreja com a paz do Senhor. A igreja presente, a igreja e os membros da igreja que estão na internet, acompanhando pela internet. Nós criamos um hábito de chamar crente de igreja. Crente não é igreja. Igreja é uma coletividade, é um conjunto. Nós fazemos parte da igreja. Então, aqueles que estão ouvindo são membros da igreja, estão nos acompanhando pela internet. Como já foi anunciado e já foi lido o texto bíblico, falando da parábola do samaritano. Um texto interessante para uma época também intrigante que nós vivemos. E o tema, dentro desses versículos, é justamente encontrando o meu próximo. Como encontrar o meu próximo? Foram lidos os versículos de Lucas capítulo 9, versículo 10 a seguir. Capítulo 10, melhor dizendo, versículo 25 a seguir. E foi apresentado-nos uma história que nós conhecemos muito bem. Desde pequeno, aprendemos sobre a parábola do bom samaritano. Mas nem sempre aprendemos sobre as lições ensinadas nessa parábola. Proponho, neste momento, trazer algumas reflexões sobre essa parábola, para servir para a nossa meditação, para o nosso crescimento, para a nossa prática de uma vida cristã autêntica, verdadeira, na presença do Senhor. Nós temos o momento da parábola se dá justamente Jesus a caminho de Jerusalém. Havia alguns problemas naquela época, problemas de ordem financeira, econômica também, desemprego, algo que sempre houve ao redor do mundo. Conta-nos Joséfo que naqueles dias Herodes havia demitido os construtores do templo, muitos ajudantes, muitos profissionais estavam desempregados. Aumentou-se os pedintes na estrada, aumentou-se os roubos na estrada, aumentou, as vítimas da sociedade cresceram naqueles dias. E com isso praticava-se muitos roubos, furtos, tanto que os dois homens crucificados ao lado de Jesus eram ladrões, salteadores, pessoas acostumadas a roubar. E a estrada que ia de Jerusalém a Jericó era uma estrada muito perigosa, uma estrada cheia de pequenos furtos, de assaltos e de homens maus que ali estavam. E nós observamos que nesse contexto, Jesus ministrando, aparece um certo doutor da lei, ou um certo mestre da lei, como é dito e variado em algumas traduções. Uns chamam de doutor, mestre, outros de um certo homem da lei, e etc. Uma pessoa que conhecia a Torá, conhecia toda a Bíblia Sagrada, em especial o Pentateuco, que era a lei de Moisés, a lei dada por Deus a Moisés, por intermédio de Moisés para o povo, conhecedor, um homem que conhecia todos os princípios, todas as nuances, toda a hermenêutica, toda a exegese, e carregada de um viés também de tradição religiosa. E a pergunta que ele faz a Jesus é uma pergunta que já desperta algo que não seria agradável. Traz à tona uma pergunta para colocar Jesus contra a parede. Bom mestre, ou mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta foi a pergunta feita. E observe bem, não há justificativa, não há nenhum motivo para essa pergunta ser feita naquele momento. Então a pergunta já foi feita intencionada, já com o interesse de questionar Jesus. E você vai observar que não é a primeira vez que faziam isso com Jesus. Já fizeram ele quando levaram uma mulher que possivelmente estava em adultério, cujo adúltero com ela nunca apareceu. Levaram-na perante ele. Também perguntaram a ele sobre divórcio, sempre com a intenção de colocar Jesus contra a parede. A religiosidade faz isso com as pessoas.
A religiosidade leva a essas práticas. Eu me lembro a primeira vez que nós tivemos a primeira semana teológica ali na FEIX, foi pedido para o pastor Jeremias do Couto, a pedido do pastor Sebastião, para lecionar aqui na sede, era na outra sede. Jeremias do Couto veio lecionar, estava ministrando a palavra de Deus e alguém levanta na escola dominical e pergunta: o homem pode pintar o cabelo? Legalismo. Não estava prestando atenção em nada do que era ensinado, só legalismo. Só. Quem não quiser pintar, tem um shampoo que vai escurecendo o cabelo, tá? É bom, muito bom. Já vi alguém usar e ficou bom. É que eu não tenho cabelo mesmo, né? Não tem adianta mais. Olha o tipo de pergunta, em vez de aproveitar. Um homem com aquele conhecimento, autor de lições bíblicas, um homem que tem a memória viva da Assembleia de Deus. Mas a pergunta que fizeram marcou, eu me lembro sobre essa pergunta. E dentro desse contexto, nós deparamos agora com esse mestre da lei, que farei perder a vida eterna. Sabe quem não sabia? Jesus devolve a pergunta para ele, e pergunta para ele, né? O que está escrito? Ele cita, ele conhece, faz, então pronto. Mas ele não está contente, ele quer um diálogo, ele quer um confronto. Ele quer desmascarar Jesus, mas quem é meu próximo? Aí vem a parábola. Começou a parábola que Jesus começa a contar. Quem é o meu próximo? Para começar, é bom lembrar que não existe bom samaritano na Bíblia. E é bom também frisar que bom samaritano não é Jesus. Nós aprendemos a vida inteira coisas equivocadas e vamos repetindo sem corrigir. Para isso nós temos que ficar constantemente estudando. Aí alguém chega para mim um dia: pastor, está aqui, parábola do bom samaritano. Irmãos, títulos, epígrafes são colocadas pelos editores, por isso mudam de Bíblia para Bíblia. No texto bíblico não tem bom samaritano. E o bom samaritano também não é Jesus. Nós aprendemos coisas e vamos repetindo sem questionar. Vamos ouvindo e vamos repetindo, vamos ouvindo e vai ficando normal, como se fosse a verdade. Então na Bíblia não tem, no texto bíblico não tem. Essa parábola não é sobre a bondade de um homem. Esse título vem bem depois, a parábola do bom samaritano vem depois começaram a editar Bíblias, etc. Mas ela vem trazer uma redefinição de quem é meu próximo. Redefinir o conceito de quem é meu próximo. É isso que vem trazer. Então as epígrafes poderiam ser de vários nomes. Amor ao próximo. Poderia ser quem é o meu próximo, a parábola de quem é meu próximo. Ou a parábola de sendo o próximo na vida de alguém. Você poderia colocar vários títulos que quisesse ali. Não vai mudar o texto. O texto continua íntegro. Mas precisamos, para compreender de fato o impacto, a verdade por trás desta história que Jesus conta, precisa entender que judeus não conversam com samaritano. Judeus não se comunicavam com samaritano. Você veja o tempo do antigo Israel. 10 tribos do norte, capital em Israel, constrói um templo em Gerezim. Ficou inimigo do povo, já não serve mais, construiu outro ministério, não sei que nome deram, mas é outro ministério, é Madureira, Nova Aliança, Peru, Samambaia, tem tanto nome aí, mas não era dos nossos. Essa tribo foi levada cativa, ou melhor, as 10 tribos levadas cativas em 722 pela Síria. O que sobrou? Alguns povos misturados, mestiços. O termo samaritano é um termo pejorativo. É um termo que designava ódio, raiva. E o bom judeu religioso, já dizia Caio Fábio nos seus tempos áureos, ele orava dizendo: graças te dou, Pai, porque não nasci mulher e não nasci samaritano. Esse era o judeu religioso da época. Então você tem que entender o contexto, entender a parábola. Não entender a parábola, não faz sentido. Nada foi escrito fora de um contexto. Tudo está dentro de um contexto histórico, social, político, espiritual. Se eu não entender isso, eu não vou compreender. Por isso que 10 minutos de pregação você não aprende nada.
Por isso que 10 minutos não dá para você conseguir começar a compreender verdades fundamentais da palavra de Deus. O ódio era tão grande dos samaritanos que judeu não passava por Samaria. Por isso você tem lá em João 4:4, né? Acho que é João 4:4, é isso? Jesus, era necessário passar por Samaria? Isso. Eles faziam uma volta que aumentava cerca de 120 quilômetros. Era uma volta. Aqui é o caminho, a pé. Aqui é o caminho, opa, Samaria, dou a volta. Preste atenção no contexto para entender a parábola. Você não vai entender a parábola. Dava a volta. Bem longe. Mas o texto de João diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Para conversar com quem? Com uma mulher. Mulher cujo testemunho valia metade, olhe lá. Mulher que não tinha voz. E uma mulher, não vou entrar na questão da mulher aqui, mas uma mulher anônima. E Jesus conversou com ela coisas preciosas. Jesus mostrou que chegou um novo tempo, que a adoração não está no templo, está em adorar a Deus, Espírito e verdade. Jesus mostrou que templo é só concreto, mas nada do que isso. Nós é que somos o templo do Espírito. Por isso ele traz uma nova era, inaugura algo diferente. Chegar do templo, mulher, Samaria, ninguém passava, Jesus passou. Ei, já ia ser excluído se fosse membro da minha igreja. Nossa igreja já ia cortar ele. Foi lá no meio de samaritanos. Está lá Jesus, né? Desse jeito, mas Jesus foi. Jesus foi. Quantas vezes deixamos de abençoar vidas por causa de protocolo religioso? Alguém me falou um dia assim, me convidou: você vai na católica pregar? Eu falei: vou, é só marcar o dia, vou lá, vamos pregar. Vou. Já fui até em terreiro de macumba, não deixaram pregar, mas também não vi nada acontecer lá não. Fui embora, não tem problema nenhum. Jesus passou por Samaria. Samaria foi palco de grandes despertamentos. Depois você vai ver no livro de Atos, Filipe pregando em Samaria. Grande avivamento em Samaria. Lugar rejeitado. Lugar que eu e você não iríamos. Não segue as minhas doutrinas. Não segue os meus costumes. Não segue minhas tradições. Não iria. Aí Jesus agora quer dar uma história de compaixão. Ele poderia usar a figura de um sacerdote, de um levita. Diga-se de passagem que levita não é cantor, tá? Tira esse negócio de levita é cantor. Vamos ouvir o levita. O levita não é cantor. O levita cuidava de buchada de bode, de sangue, de limpar, de lavar, de carregar carga, tudo. Esse negócio de vamos ouvir o levita. O levita não é cantor. Nós temos que tirar esses conceitos equivocados neopentecostais de nosso meio. Pois bem, e Jesus quer contar uma história de compaixão. Ele usa a figura de quem? O samaritano, odiado pelo judeu. Ele não usa a figura de alguém ilustre, de alguém importante, um samaritano. Pensa numa pessoa que você considera, você não odeia, você é crente, eu tenho certeza que não odeia ninguém. Mas pensa numa pessoa que você quer longe. Pensa em algo assim que você, Deus o livre. Como é que a gente fala? Sangue e fogo. Vou-te, né? Assim que fala cuiabano, vou-te. Está amarrado. Vamos falar pentecostês, né? Está amarrado. Pensa num lugar assim. Era o samaritano. O samaritano. E olha que Jesus, como ele faz. Contar, tem razão de odiar Jesus, né? Provocou. Falar de compaixão usando a figura de uma pessoa odiável, detestável entre os judeus. Então Jesus, ao mestre da lei, ensinou sobre isso. Compaixão, amor, usando a figura de um samaritano. Aí pegando um contexto. Agora observe. As interpretações dessa parábola vão variando ao longo dos anos. Você já pregou, eu já preguei muitas vezes, algumas colocações que surgem lá no quarto século, através do alegorismo. Ambrósio de Milão, Agostinho, também foi influenciado por Ambrósio.
pregando algumas comparações que o texto não está dizendo de maneira nenhuma, em nenhum instante. Coloca o homem ferido como Adão, ou como a humanidade. Jerusalém é para Jericó, porque caiu da presença de Deus. Jericó é o mundo, Jerusalém é a presença de Deus. Os ladrões é o pecado, são os salteadores, são os demônios. Sacerdote é a incapacidade da lei. O levita é a insuficiência do sistema. O samaritano é Cristo, o rejeitado, que se aproxima com graça. Por isso pregamos hoje. Repetimos o que foi ensinado lá atrás. O azeite é a graça, o Espírito Santo, o vinho, vigor espiritual, o animal, a humanidade de Cristo, a hospedaria, a igreja, o hospedeiro, são os pastores, os líderes, os 2 denários, 2 grandes mandamentos, amar a Deus e ao próximo, a lei e a graça, e quando ele disse que voltaria, a promessa do retorno de Cristo. Com o passar dos anos, vem o viés pentecostal desta mesma interpretação. E o pentecostal, que é bom para pregar e bom de oratória e retórica, ele fala aquela pregação no vigor, que a gente vibra, né? Bonita. É bonita, já preguei, não precisa ter vergonha não, toda hora pregamos errado, muitas vezes. E temos que ir aprendendo para corrigir. E dizemos, e o homem cai da presença de Deus, e o homem desce para Jericó, Jericó é o mundo, e vai falando, e os ladrões, Satanás, tudo passou e não pôde fazer nada, o sacerdote, o levita, aí chega, mas vem Jesus, o bom samaritano é aquele que salva, e vai falando, e o jumentinho, o animal de cara, é o evangelista que carrega agora, o pecador nas costas, chega perante a igreja, e ao chegar na igreja tem um pastor, Jesus Cristo traz o crente, e o crente agora na igreja recebe azeite, recebe espírito e vai embora, eita glória, glória para quê? Está percebendo? Nós gostamos de sentir emoção, mas não queremos aprender a palavra de Jesus. E vai mais ainda, e ele pega, meus irmãos, ele dá 2 dinheiro e diz, eu vou voltar, Jesus vai voltar, é 2000 anos, passou 2000 anos e não voltou. Já pregamos isso, irmãos, todos nós, mas vamos entender essa parábola na íntegra, o que está sendo ensinado. Já entendemos o ódio aos samaritanos, já compreendemos. Acho que hoje, se eu quisesse, eu aguentaria pregar assim mais. Já compreendemos o ódio aos samaritanos, certo? Vamos à frente um pouquinho. Para alguns expositores da Bíblia, como Joaquim Jeremias e outros mais, nós vamos encontrar dizendo que o núcleo da parábola não é moralismo, mas mostra um choque cultural, choque religioso. E Jesus escolhe um personagem mais improvável, como eu já mencionei, para encarnar o amor ao próximo. Também você vai encontrar outros escritores dizendo que nessa parábola nós temos personagens religiosos, não só religiosos, mas temos personagens inimigos, a inimizade étnica, a diferença étnica, racial. E o que Jesus está fazendo é uma crítica bem clara ao legalismo. O que é o legalismo? Não toqueis, não proveis, não pode, não vá, não faça. Isso é o legalismo. Jesus está dando uma lapada no legalismo. É isso que ele vai mostrar no decurso da parábola. Então, quando Jesus está dizendo, vai e faz da mesma maneira, ele responde não aos mestres da lei, mas todos que tentavam limitar a graça de Deus. O próximo não é quem está perto, é quem eu decido ajudar, é quem eu decido encorajar, é quem eu decido apoiar, é amar sem preconceito, é escolher se aproximar de quem precisa. Amar, meus irmãos, as figuras que estão em destaque são as que menos têm amigos, que menos têm. Todo mundo se aproxima, mas é na abutre, no meio da carniça. Todos quer se aproximar, quer estar próximo, quer ser amigo do rei. Quem está em vida, uma amizade mesmo tem poucas. Difícil, até difícil escolher quem é amigo. Que de fato quem é amigo? Quem é de fato que se aproxima porque realmente é meu amigo, é minha amiga? A parábola vai mostrar para nós amar
o amor em ação, é amar sem medida, é não olhar, é quebrar protocolos. Nesse contexto que existia na época, tensões políticas, tensões religiosas, tensões étnicas, questões sociais, pobreza, miséria, também injustiças das mais diversas que existiam, está Jesus pregando algo para transformar, para mudar as vidas. É interessante, irmãos, observar claramente que nós precisamos ter assim em mente e prestar bem atenção que todos aqueles que tentaram ou que fizeram algo diferente para deixar legado para a humanidade, eles tiveram que quebrar protocolos, quebrar paradigmas. Não importa se você deixou 10, 20, 30 templos construídos, todo mundo deixa. Isso vai ficar tudo aí. O anticristo vai fazer bom uso. Vai sobrar para muito crente, aí vai encher. Na grande tribulação os templos irão encher, lotar. Vai sobrar muito pastor para tomar conta desse povo. Tem que ficar alguns, né? Para tomar conta desse povo que está vindo aí. Muitos, os que brigam hoje por cargo, por posição, né? Que fica cutucando e correndo atrás, para encaixar no sistema religioso, corre o risco de ficar. Então você vai encontrar, isso é bem claro, todos nós conhecemos a história, eu vou sintetizar uma parte aqui. Todos nós conhecemos uma história, a história da escola dominical. Como é que surgiu a escola dominical? Século XVIII, as fábricas, a Revolução Industrial, crianças trabalhando em fábricas, crianças na rua, jogadas, marginalizadas e tornando-se marginais. E agora, como salvar a geração futura? Como eu posso salvar a geração futura? Vamos fazer algo por essas crianças. Domingo é o único dia de folga que tinham. Algumas sem pais, sem educação, não sabia ler e escrever, que o sistema da época, tanto político quanto religioso, né, não se importava com as crianças. O negócio era estar no culto. O negócio é estar no culto. Domingo é santo. O templo, santo. E alguém ousou colocar essas crianças, começando na Robert Hicks, né? Começando na igreja anglicana, depois outros batistas, demais adotaram do projeto. Além de ensinar a Bíblia, ensinaram educação formal, embora não tivesse na formalidade de uma escola, a ler, a escrever, a fazer conta, matemática, porque o reino de Deus vai além de 4 paredes, irmãos. Vocês acham que os pastores da época, a igreja gostou? Não. Esses meninos vão sujar o templo. Esses meninos são imundos para estar aqui dentro. Mas ele não desistiu. Quebra de paradigmas. Ao grande legado. Isso é legado. Até hoje as igrejas sérias, porque tem muita igreja que deixou de ser séria, celebram a escola dominical, tem ensino, educando para transformar. Temos um bom currículo, bons professores, até em Cuiabá, como o professor Valmir, mas parece que não está transformando. Parece que não transforma. A gente continua guardando regras, preceitos humanos, ensinando como verdade. Terminamos a última lição aqui, passada, estava ministrando, mas ao mesmo tempo estava tendo alguns rituais bíblicos carregados de legalismo, de tradição. Jesus não é suficiente, eu preciso seguir alguns protocolos. Não aprendemos, estudamos Atos 15, o primeiro concílio, para definir o que é bíblico e o que não é, o que iremos cobrar. Gostamos de regras, gostamos de ficar presos a sistemas que escravizam e não libertam. Gostamos, amamos isso, porque nos faz sentir, nos sentimos santos. A santidade não é isso. Santidade não é isso. Você quer ver outro homem que transformou o mundo? Você hoje tem missionário por quê? Alguém ousou enviar. Alguém ousou se enviar. William Carey, pai das missões modernas, século XVIII. A igreja predominante da Inglaterra, a igreja batista de viés calvinista.
Se Deus quiser salvar os pagãos, Deus vai dar um jeito de salvar. Para que você se preocupar com isso? Mas o Willy tinha um forte desejo: eu quero ser missionário. Esse nome, nem sei se existia esse nome. Eu quero levar o evangelho aos povos não alcançados. Eu quero levar, eu quero ir lá. E não tem esse negócio de vencer tempo não, irmãos. Vai lá 6 meses, vem embora porque venceu o tempo, né? É um Deus confuso, manda, desmanda, vai, volta e tudo mais. Não deu certo, venceu o tempo. William Carey traduziu Bíblias, fundou a primeira sociedade bíblica batista na Índia. Traduziu Bíblia para 40 idiomas. Ele traduziu, junto com equipes. Enterrou sua mulher, enterrou filhos. Ajudou a mudar as leis injustas que existiam na Índia. Tornou-se o amigo da Índia, denominado o amigo da Índia, fruto de um sonho, de um desejo no seu coração. Quebrou o protocolo. A igreja jamais enviaria. Isso não existe. Vamos ficar no nosso culto quietinho, afinal de contas, para que preocupar-me com o outro? Eu estou salvo, os outros, o problema é deles. E se Deus quiser, que Deus... Agora o velho ditado: Deus te abençoe, meu irmão. O irmão não precisa de Deus te abençoe. Ele já sabe dizer isso para si mesmo. Ele precisa da sua ajuda, precisa do seu apoio, da sua mão, que você o coloque no colo às vezes, que você seja até um jumentinho às vezes para carregar ele, ou um animal de carga, sei lá que animal era. Pois bem, você quer ver mais? Hoje gostamos de pregar ao ar livre, não é bom? Normal, não há problema, a nossa lei ainda apoia. Mas ainda, acho que século XVIII também, John Wesley, Whitefield, pregar ao ar livre não era visto com bons olhos. Pregação tinha que ser atrás de um púlpito, literalmente. Ali que funcionavam as pregações. Ao ar livre, não. A igreja via como um modismo, como algo inaceitável. E John Wesley disse: olha, o meu púlpito é o mundo. Olha o legado que esses homens deixaram. Hoje temos culto ao ar livre, pregamos ao ar livre. Eu pergunto-me, que grande feito essa nossa geração tem feito, tem realizado para mudar, para transformar. Vejo com vergonha as notícias dizendo que somos maioria evangélica. O que está mudando? Nada. Aliás, tem piorado mais. O que Jesus está propondo, irmão, é um rompimento de paradigma. Está propondo quebra esse negócio, essa religiosidade de vocês. Mude. Há tempos atrás, se você não tivesse com chapéu na cabeça, terno, muitos crentes não conhecem o que é terno ainda. Terno é 3 partes: paletó, colete. Claro que eu não tenho nem como usar um colete hoje, né? Não tem colete para gordo. Talvez não tenha nem como, mas eu usava terno. E não podia ser aberto atrás também não, porque era pecado. Era fechado. Mas eu usava os ternos. E se você não tivesse composto calça jeans, jamais. Isso é do mundo. Protocolos. Criamos dentro de uma cultura, de uma época, que com o tempo cai em desuso. Tudo que não é bíblico, irmão, cai em desuso com o tempo. O que é bíblico e verdadeiro permanece. E perdemos espaço. Perdemos espaço de estarmos, estarmos como igreja, como crentes, como sal e luz do espaço público. As universidades estão sem bons professores cristãos, porque nós achamos que não precisávamos. Nunca nos importamos com a educação. Nunca nos importamos com a escola. E seu filho é obrigado agora a estar na mão de pessoas cheias de vieses, de ideologias contrárias à palavra, desfazendo, desconstruindo tudo que você ensina, porque nós ficamos no protocolo. Ficamos somente no protocolo. Não, nosso negócio é o céu, mas antes de ir para o céu, vivemos no mundo e não sabemos como tanto tempo iremos viver aqui. Precisamos então influenciar o mundo, não é só entregando folheto, não é só pregando para ele, é vivendo na sociedade como cristãos, dando testemunho da verdade através de nosso viver. Essa é a grande diferença. Se aí excluir Jesus, se ainda tivesse culto de membro, ia trazer para o culto de membro. Hoje nem tem mais, graças a Deus, nem precisa, né?
Ia trazer para o culto de membros. Jesus foi na festa de casamento. Olha o que ele fez, irmão, transformou água em vinho. Jesus estava nas festividades, estava entre os pecadores, não ficava enclausurado, de maneira nenhuma. Não estou dando sinal verde para você para fazer as coisas do mundo errado, não, tá? Entenda o que eu estou dizendo. Entenda. Às vezes você trabalha numa empresa, 10 anos, nunca foi numa confraternização da empresa. Sou crente, não vou nessas coisas. Não se mistura, não se enturma. Nunca está presente em nada. Às vezes a pessoa nem sabe que você é evangélico, porque o seu comportamento no dia a dia é pior do que o do ímpio. Vamos lá. Agora vamos para o tópico 2. O sacerdote e o levita. A religião que não se aproxima. De certa forma, eu falei sobre o tópico 2. O sacerdote e o levita, e entra na parábola agora. São representantes da vida religiosa. Mas eles fazem o que ninguém espera, se afastam. O homem está caído à beira do caminho. Passo de longe. Passo longe. E você vai dizer, você diz, eles eram cruéis. Eles não tinham amor. Mas fazemos o mesmo. Fazemos o mesmo. O irmão está disciplinado da igreja, te dá a paz do Senhor, você vira o rosto. Como se paz do Senhor fosse uma doutrina sacramental. Vira o rosto. Você nem olha para ele. A irmã, porque às vezes está vestido com uma roupa de trabalho, que não é o padrão de estar na igreja, você nem dá a paz do Senhor para ela, ela é de cima e baixo. Ainda faz aquelas perguntinhas idiotas, igual o doutor da lei. Na sua igreja não tem doutrina, não? Já viram isso? As irmãs já passaram por esse constrangimento? Pai do Senhor, espera aí, de qual ministério o senhor é? Não, é desviado. Esse ministério não. Não é assim? Protocolos, paradigmas criados. Criamos e usamos o texto bíblico sem compreender o contexto e aplicamos. Eu encontro com pastores hoje mais idosos. Alguns ficaram meus amigos, me odiaram, alguns deles me odiavam no passado. Hoje são amigos. Uma vez eu tive que questionar por que só as moças virgens podiam sentar num conjunto. No outro ano eu saí da liderança dos jovens. Eu queria saber, que teste eles faziam? Eu era um dos líderes, não sabia. Quero saber o teste, como é que é feito isso? Deus não fez nova criatura? Quem estranha, uma coisa velha se passaram? Não, você não é moça, não pode estar no conjunto não, vai para o ciclo de oração. Um paradigma criado num sistema legalista. Enquanto as outras, supostamente virgens, estavam lá, sentadas. E eu questionava. Mas espera aí, por quê? Não, porque as moças representam a igreja. Tem que ser santa, pura. Perfeito, perfeito. Depois de eu indagar muitas vezes, mas na Bíblia me mostra, não tem. Não tem na Bíblia. Primeiro que conjunto de jovem é arrumação nossa, né? Isso nem é parâmetro de igreja primitiva também, não. É bom, uma boa organização. Isso é coisa nossa. E outros passaram copiado, também deu bem, deu certo, amém. Aí eu pergunto, mas espera aí, a noiva é santa, perfeito, tem que ser santa, pura, imaculada, intocável. Mas quem santifica a noiva? É Jesus. Então nessa analogia, quem é Jesus? O rapaz. Mas o rapaz vem para a igreja cheio de doença venérea, já teve 2, 3 filhos lá fora, prostituiu até não querer mais, estragou o casamento, estragou a vida dos outros, destruiu famílias, deflorou meninas, e senta num conjunto, está tudo bem? Não tem argumento, o que vai usar? A força, né? Eu tenho o poder. Próximo, estou fora da liderança. Graças a Deus você não tem isso hoje, né? Até porque seria bem mais complicado, eu tenho um monte de direitos e leis que protegem, né? Está percebendo, irmão, como nós criamos uma religião que não é de Deus, que não é bíblica?
São coisas humanas criadas que nos afastam de Deus, porque passamos a confiar em nós mesmos, passamos a confiar no nosso próprio esforço. É o que Paulo diz aos Gálatas: vocês começaram bem no espírito, mas querem viver pela carne. O que é viver pela carne em Gálatas? Viver pelo esforço humano para ser salvo, esquecendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Rotulamos tantas mulheres como um crente de segunda categoria, que mulher não pode pregar em algumas igrejas, mulher não pode ensinar. Então para que ela recebe o Espírito Santo? Me diga, para quê? A primeira convertida na Europa foi uma mulher, a vendedora de púrpura, a comerciante. E nós queremos calar as mulheres. Tradição religiosa, machismo. Frida Wingre, a mais injustiçada na história, nos anais da história da Assembleia de Deus, pastora, no exercício da pregação da palavra ao lado do seu marido, não de cargo. Cargo é uma coisa, dons ministeriais é bem diferente. Cargo, eu dependo do homem, os dons vêm direto de cima, direto, é dele direto, não passa pelo protocolo humano. Por isso que Deus te usa como você é na presença dele. Você não depende de credencial, é dele que vem a unção e a autoridade. E você põe a mão, expulsa demônios, é batismo no Espírito Santo, é cura, sem ter carteirinha nenhuma. Aleluia! Quantos casais separamos? Vem para a igreja, querem conhecer. Não, você senta lá, você senta cá. Está acabando, graças a Deus por isso, está melhorando. Protocolos humanos, normas humanas. Deu um estudo sobre consciência em um determinado lugar. Acho que eu já falei isso aqui. Nós temos um negócio com a consciência. Minha consciência está tranquila. Irmão, sua consciência pode estar tranquila, mas isso não garante que você está certo. Se você estiver fora da palavra, vai para o inferno com consciência tranquila. O próprio Paulo disse: a minha consciência está tranquila, de nada me acusa. Mas isso não quer dizer que eu estou certo. Quem vai me julgar é Deus. Sua consciência está tranquila porque você cumpre normas, cumpre tradições. 20 anos na igreja, mas nunca teve um encontro com Jesus, nunca se encontrou com Jesus, nunca cresceu na graça e no conhecimento de Jesus, nunca desenvolveu espiritualmente. Eu mostro que você é morto. Você não tem prazer em ler Bíblia, você não tem prazer em orar, você não tem prazer em nada disso. O negócio seu é sentir emoção. E o culto traz emoção, adrenalina. Vai lá. E se o culto não tiver emoção, não foi bom. Não foi bom. Porque a palavra não te toca. E a sua consciência está tranquila. Seu coração não arde pela palavra de Deus, mas a consciência está tranquila. Há muito que precisamos aprender. E esse pastor disse para mim: olha, pastor, se eu tivesse tido alguém que me ensinasse sobre consciência, sobre conjuntos e normas impostas que fica dentro da minha mente, e quando ela detecta que eu estou infringindo, eu faço coisas em que ela vai dizer que está errado. Mas se eu tivesse entendido que isso é fruto daquilo que colocaram em mim, e não doutrina bíblica, quem sabe meus filhos estariam na igreja hoje. É triste para um pai chegar a essa conclusão. É triste. Nós temos problemas de ordens conjugais, e a consciência está tranquila. Tranquila. Está infringindo em pecado diante das Escrituras sagradas, mas a consciência continua tranquila. Continua. Cauterizada por um sistema religioso, e para ela está satisfeito. Estão satisfeitos com isso. Afinal de contas, estou seguindo tudo que a igreja manda. Mas e o que a Bíblia manda? E o que Jesus ensina? A igreja não está acima da Escritura Sagrada. Ela não está acima, às vezes é preciso entender. É o que Jesus está propondo. Então você vê agora o sacerdote. Viram
passou de largo. Vem o levita, passa de largo. Vai lá para as cartas, para o livro de Números. Você pode ir lá no Pentateuco, nas leis de Moisés. Eles não estavam errados, não. Sabe por quê? Eu, o sacerdote, vou celebrar. O levita tinha suas funções. Se tocar, opa, hoje é meu dia de celebrar, não posso. Toquei um cadáver, estou impuro. Estava cumprindo normas, cumprindo regras. E às vezes você cumpre regra, nem tem na Bíblia. O que eles estavam cumprindo estava na Bíblia. Eles não podiam de maneira nenhuma tocar um cadáver. Vai que esse homem está morto. Se eu tocá-lo, ficarei impuro. Tem um período de purificação. E esse período de purificação comprometia também o seu sustento. Presta atenção. Os mais inteligentes, espirituais, estão entendendo a mensagem. Quantas vezes você passa de largo para alguém que precisa da sua ajuda? Porque você está cumprindo requisitos humanos, protocolos humanos. Você não dá a paz do Senhor, você não abraça, porque você é santo. Segundo o seu conceito. Quantas vezes, se a pessoa não é bem vista, por quem está no poder, você, não quero ser vista em público com essa pessoa. Vai me queimar, ficar. E muitas vezes aquela pessoa só quer um abraço, só quer receber a paz do Senhor, só quer que você diga: irmão, eu sei que você está passando por dificuldade, mas eu te amo, e eu estou do seu lado, vou orar por você, vou te abraçar, vamos caminhar juntos. Mas não ouve isso. Porque você não quer comprometer o seu sustento. Você ganha do ministério. Então tem que seguir certinho, não vou perder. Mas se você estivesse na posição de Paulo, onde ele diz lá em Gálatas, Paulo, servo, apóstolo, chamado por Deus Pai, não da parte de homem algum, não sou devedor a homem nenhum. Esse é o problema. Uma grande parte é ministério Jabuti. Já viu o ministério Jabuti? Jabuti só sobe se alguém colocar. Então o que vai fazer? Tem que passar por cima do que a Bíblia quer. Porque senão eu vou perder os benefícios que eu tenho. Você já teria crucificado Jesus, irmãos? Jesus, teria crucificado há muito tempo. Jesus não pregaria em nossa igreja, se pregasse uma vez só, nunca mais. Como alguns já pregaram, nunca mais voltaram, né? Alguns que pregaram nunca mais voltaram. Então percebe? Aos olhos da lei eles não estavam errados. O que Jesus quer ensinar? Jesus quer mostrar que o amor ao próximo está acima dos protocolos religiosos, das proibições. Por isso ele cura no dia de sábado. Ele cura no sábado. Que é isso? No sábado não pode fazer isso. Mas ele cura no sábado. Levítico diz: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, exceto pelo seu parente mais chegado, que é pai e mãe, filho e filha, irmão e irmã. Os únicos que ele podia tocar. Jamais. E se ainda vivesse com ele, lei. Jesus quer mostrar além. Você tem que ir além. Você tem que ir além. Tem que fazer mais. Não basta seguir simplesmente essas normas. Então você entendeu? Sacerdote e levita não estão errados. Você percebe quem nós somos nessa história? Vai se identificando. Quantas vezes eu já fui sacerdote? Quantas vezes eu já fui levita? Quantas vezes? Já fui tudo isso. Uma vez, e até hoje às vezes acontece em alguns lugares, graças a Deus não em todos, está mudando, tem mudado muito, e a pandemia ajudou a acelerar algumas mudanças, talvez a próxima muda mais coisa. Veja bem, era comum os jovens irem à beira do rio, na casa de um obreiro, e enquanto esperava o churrasquinho, o almoço, tomaram um banho, né?
e ficar ali esperando o almoço. Normal. Ia grupo de jovens, ia banda de música. E um dia estava a banda de música. Não sei nem se o nome é esse mesmo, tem que falar, mas é banda de música, o pessoal que toca lá. E arranjaram uma sacolinha de mercado, botaram um papel e ficaram ali brincando, enquanto esperavam acabar de tomar o banho. Ninguém vai tomar banho de calça jeans não, irmão, de paletó eterno não. Deixa de ser hipócrita. Você tem que pelo menos ter uma calça leve, uma camiseta, pelo menos leve, né? Você toma banho no seu banheiro em casa como? De roupa, de terno, gravata? É aquela hipocrisia. Aí, chegou a noite, o que o pastor fez? A banda de música está toda excluída da igreja. É excluída mesmo, disciplinada é um termo mais brando para exclusão. Muitos daqueles estão vivos hoje, nunca mais voltaram para a igreja. Já está fraco, nunca mais voltou. Conheço eles, e outros já morreram. Deus vai trazer juízo sobre tudo isso. Como Ele vai fazer? Não sei, mas Ele vai fazer. Vai fazer. Nós só sentimos quando é com os nossos. Aí dói. Mas quando é com o filho da irmã, deixamos passar despercebidos. Quantos jovens entraram pelo mundo da homossexualidade? Quantas moças? E nós dizemos assim: meu filho, não vai mais andar com aquele pessoal não. Passamos de largo, né, de longe. Mas o dia que é na sua casa, aí você sente a dor da rejeição e do desprezo. Aí muda tudo. Nós temos que ir além, irmãos. Além da religiosidade, da falsa humildade, da aparência de religiosidade. E além, para isso o parâmetro não é estatuto e normas convencionais. O parâmetro é a palavra de Deus. O parâmetro é a Escritura Sagrada. Porque somos homens e erramos em nossos conceitos. Erramos naquilo que fazemos. Podemos ir mais além. Já falamos do sacerdote, já falamos do levita, e agora vamos caminhar para o final. Jesus está expondo a religiosidade daquela época. O sacerdote e o levita, o texto não diz que eles eram maus, apenas diz: passaram de longe. Passaram de longe. É isso que o texto diz. Evitar o contato com o ferido, com o machucado. Nós temos até um livro interessante, Feridos em Nome de Deus, um livro meio antigo já. Quantas pessoas feridas que estão fora da igreja, que às vezes você nem conhece, nem lembra mais dele, está fora da igreja. Faltou-lhe amor, faltou-lhe apoio, faltou-lhe aconchego, faltou-lhe abraço, faltou compreender as dificuldades da sua vida. A religião que eles seguiam não estava errada, mas faltava exercer o amor, faltava exercer a misericórdia. É isso que estava faltando. O alvo maior da lei é o amor, o alvo da graça é o amor. Tudo se resume: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. Amar o irmão como a mim mesmo. Não importa que esse irmão seja sal grosso, porque tem o sal fino e o sal grosso, né? Tem crente sal grosso, não tem problema. Tem que amar. Tem que amar. Irmãos, amar, quem leva a gente para comer comida gostosa, quem nos trata bem, é tão fácil. Amar quem te apunhala, amar quem fala mal de você, amar quem faz planejamentos para te prejudicar, amar quem está enviesado, traçando planos para você, amar aquele que te despreza. Isso é o desafio maior. Isso que é o de amar vossos inimigos. Isso que é o difícil para nós. Amar quem gosta de mim é fácil, não tem mérito nenhum nisso. Mas amar aquele em que não me quer bem e que só me faz mal. Esse é o maior desafio que nós enfrentamos. E para finalizar o terceiro tópico, diz assim: samaritano, o amor que se aproxima. Samaritano não é Jesus, volto a repetir para você, tá? Esse é o ponto mais chocante da narrativa bíblica que está sendo narrada por Jesus.
O samaritano veio, passou, e ao ver-se, moveu-se de íntima compaixão. Samaritano não conversa com judeu não conversa com samaritano. E você dizendo para o mestre da lei, olha, o samaritano, é o mesmo que você dizia assim, para aquele tradicional, aquele crente lá que não é pentecostal, está visitando nossa irmã, nosso irmão, está fazendo coisas para eles lá, está ajudando eles, está fazendo estudo bíblico da casa deles. Você fica cheio de ira, não pode? Aquele irmão visitou a igreja, eu falo baixinho para ninguém escutar. Você já chama a pessoa que você tem que dar satisfação onde você foi, por que você fez isso? Por que você foi em tal lugar? Agora você encontra aqui aquele que todos desprezavam e odiavam. Eu já mostrei para você como era tratado o samaritano e como os judeus se viam. Não queriam ser mulher, o homem judeu religioso, e muito menos samaritano. De maneira nenhuma, ainda agradecia a Deus. Agora o samaritano, o mais improvável, o incapaz, o impuro, aos olhos do judaísmo, aqueles que eram desprezados, que pertenciam a um templo desviado, que não cria nem sequer em toda a Bíblia Sagrada, só cria no Pentateuco, que não aceitava as doutrinas nossas, que pensa diferente de nós. Nós brigamos por coisas tão insignificantes e nem sequer sabemos ler o texto da sua originalidade. Alguém está chamando aí quem não é tricotômico é herege. Sendo que a Bíblia nunca se preocupou com isso, em lugar nenhum. A religiosidade, ela mata, ela cega as pessoas e afasta você de Deus. Você pode ter certeza disso. O que a religião rejeita, Deus usa agora para mostrar algo diferente. Mostrar o que é amor. O amor não brota de um cargo recebido. Eu amo essa igreja, ama nada, deixa ela parar de te pagar se você quer ficar nela. Deixa ela parar de dar o seu salário, dar seu carro para andar. Ama não. Deixa ela começar agora a lei te prender, você ir para a cadeia, se você vai continuar amando a igreja. Amar enquanto é bonança é fácil demais, quem não ama? Casamentos, quando vem crises de ordem diversas, rompe. Não é só infidelidade que rompe casamento. Crises. Crise financeira. Crise de saúde. Cadê o amor? Deixou de existir. Acabou. Eu amo. Mostra, ama na ação. Ama no ato. Cargo não traz amor. Tradição religiosa não traz amor. O amor, ele brota, irmãos, onde existe compaixão para com o próximo, para com o necessitado, para aquele que precisa. Então nós vamos observar, o sacerdote e o levita estava preso em regras humanas, tradições cultivadas, normas, códigos culturais, costumes transformados em doutrina, como nós vemos nos dias de hoje. E há muitas pessoas como o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita moderno está preso em tradições, está preso em códigos culturais, em costumes, em normas impostas pelo homem. Não quer discipulado, quer um controle. Discipular é fazer você se parecer com Cristo, mas quer o controle da sua vida, quer controlar o que você pode falar, pensar, como fazer. Você não tem liberdade e Cristo vos chamou para a liberdade, para ser livre. Quando a igreja cria normas que Deus não criou, ela é exatamente o sacerdote e o levita. Exatamente. Está percebendo, irmãos, como nós vamos nos identificando e vamos vendo que precisamos mudar? Quantos feridos ficam na estrada? Quantos feridos à beira do caminho? Quantos obreiros machucados? Quantas famílias machucadas? E passamos de largo. Afinal de contas, está tudo bem, vamos seguindo em frente. Quando a tradição humana é mais forte e pesa mais do que a misericórdia, estamos perdidos. Estamos a caminho do inferno. Estamos distante de Deus. Quando deixamos de visitar os órfãos, deixamos de amar os órfãos, deixamos de amar aqueles que necessitam. Quantos clamor você já fez para aqueles que estão presos inocentemente?
no Brasil. Quantas menções da alta cúpula eclesiástica foram feitas em favor daqueles que estavam ali chorando e orando e pedindo a Deus um livramento? Nada. Não queremos nos envolver, porque senão pode vir para cima de nós. E assim vamos vivendo, omissos, cantando todo domingo, pulando todo domingo, e está tudo bem. Sudão está vendo uma limpeza cristã, matando famílias inteiras, queimando igrejas e pessoas dentro dessas igrejas. Estão perseguindo, estão matando. Agora 300 crianças foram levadas, 300 crianças para serem escravizadas, passarem por todo tipo de males inimagináveis na mente humana. Mas nós estamos bem, está tudo bem. Estamos dentro de um templo, somos crentes, e o resto do mundo vai a si mesmo, e não tem problema. O verdadeiro culto, irmão, não é aquele que é preso a uma liturgia amarrada. É um culto que preza por vidas, por salvação, que tem demonstração clara de amor. Se levantar alguém aqui agora e falar: eu preciso de uma ajuda para comprar um remédio para minha filha que vai morrer, eu não posso dizer como Pedro, né? Olha, vai lá, pega a sua menina que ela vai ser curada. Para tentar fazer algum milagre, eu tenho que fazer campanha, né? Um monte de coisa a mais para tentar ver se sai algum milagre, né? E milagre não sai não, mas é conversa fiada mesmo. Então veja bem, eu pergunto: o caixa da igreja tem esse dinheiro para dar? Não tem. Não tem. Não temos. Não temos. Mas eu tenho para pagar para pregadores. Eu tenho para dar dinheiro para os outros virem aqui, fazer palhaçada, xingar, papotear, e sapotar para cá, e pula de cá, e pula de lá. Eu tenho. Você tem dinheiro para dar uma Bíblia nova para o novo convertido? Não tem. Pega uma usada mesmo, alguém esqueceu na igreja, vamos pegar ela mesmo, eu dou a ela. Quando muito, depois que tiramos a oferta oficial, que não tem mais dinheiro, vamos tirar uma oferta agora para ajudar o irmão. Né? Já acabou aí. Primeiro que quase ninguém carrega dinheiro hoje, ainda bem que tem as maquininhas. É assim que funciona. Cadê o amor? Cadê o amor ao próximo? Cadê? Visita pastoral. Amar ao próximo. Olha o que diz o samaritano. Quando eu voltar, eu vou pagar o que mais você gastar. Eu só tenho isso aqui agora, mas vou voltar, tá? Eu estou voltando. Eu vou seguir minha viagem, mas quando eu voltar eu pago. Cuida dele. Cuida, que eu vou pagar aquilo que você perdeu. Para fechar, para nós concluirmos hoje. Primeira coisa importante. Primeiro, o amor não nasce da religião, vem da compaixão. Segundo, o verdadeiro discípulo não pergunta quem merece minha atenção, mas ele pergunta de quem eu posso ser o próximo. De quem eu posso ser próximo hoje? A religião passa longe, a tradição exclui, mas a misericórdia abraça. O sistema seleciona, o evangelho acolhe. É assim que funciona. E quanto mais nós vamos caminhando para essas verdades fundamentais, mais nós vamos aprendendo e mais nós vamos conhecendo acerca do Senhor e vamos vendo a necessidade, irmãos, que nós temos de mudar a maneira de pensar, de mudar a maneira de amar. E eu concluo para vocês nesta noite dizendo para você algumas falas para que você medite nela, nessa conclusão dessa parábola. O amor não escolhe quem deve ser amado. Não olha cor, não olha etnia, não olha posição social, porque é muito fácil amar quem é grande, mas amar o pobre é mais difícil. O amor não está olhando nada dessas questões. Reflita, qual desses nós somos? O levita e o sacerdote? Somos o samaritano? Ou somos um homem caído à beira do caminho? Em alguns momentos da vida nós somos um homem caído, precisando de ajuda. Há momentos que você pode ser o samaritano. Há momentos, e quase sempre,
somos sacerdote ou levita. Então precisamos, irmãos, pensar nisso. E agora, para finalizar, a pergunta que é feita, bem clara, ao mestre da lei: qual desses agora? Qual desses aí? Vai me dar um exemplo agora aí. Quem foi próximo na vida daquele homem caído? Quem foi o próximo? Olha para você ver a arrogância espiritual, a arrogância religiosa. Ele nem sequer ousou dizer o samaritano. Ao que ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Irmãos, nós fazemos campanhas evangelísticas, fazemos bem, mas a maioria das campanhas que nós fazemos não é para ganhar alma para Jesus, é para ganhar para a sua igreja, é para crescer a sua instituição religiosa. Ganhar para Jesus, eu quero fazer a pessoa ser discípulo de Jesus. Tem diferença, tem diferença. Eu não participo de um grande encontro de igreja evangélica porque eu sou diferente, não posso. O mundo está perecendo. A nossa desunião está nos levando a um declínio espiritual. Está nos levando a uma crise evangélica. Somos desunidos. Desunidos porque a minha é grande, esquecendo que um dia fomos pequenos também. Então eu não posso me misturar. Isso tem trazido prejuízo ao reino de Deus. E o que Jesus respondeu então para aquele moço? Vai e faz a mesma coisa, ou seja, seja o próximo na vida de alguém. Não é quem é meu próximo, para quem eu serei o próximo? Para quem eu estarei me posicionando como um samaritano? Para quem eu estarei ajudando hoje? Eu estou preocupado que vão falar de mim. Estou preocupado que vai me contaminar, vai manchar a minha imagem, vai manchar a minha reputação, vai manchar o meu status, vai manchar o meu prestígio que eu tenho na igreja. Somos seres humanos, todos nós erramos em um momento da vida, nós caímos, tropeçamos, mas eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso ser o próximo na vida de alguém, eu preciso abraçar o caído, eu preciso estender a mão para aquele que precisa. Isso é ser o próximo na vida de alguém. Isso é cumprir a vontade do Senhor. Isso é cumprir o Evangelho de Jesus. É ser o próximo na vida de alguém. Que todos nós possamos, a partir de hoje, ser como o samaritano. Deus vos abençoe. Deus vos guarde. Deus vos encha da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas. Amém. E agradeço a oportunidade.